Então, vamos aí. Ó, pessoal, a questão de número 2. Vamos ver? Ó, como ela é tranquila. A 1 já foi, bem tranquila, né? Ó, vamos lá. Questão 2. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. Pessoal, ao momento que ele fala 15 voltas por segundo, ele está querendo me dizer que a frequência que é de 15 Hz. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o que é frequência? É o tempo necessário, é o tempo necessário, é a quantidade de vezes que ocorre em um segundo, quantidade de vezes, quantidade de ciclos que ocorrem no segundo. Então, 15 voltas por segundo. Em uma circunferência de raio, qual é o nosso raio? 8 centímetros. A sua velocidade angular, o seu período e sua velocidade linear. Ó, 3 perguntas. Sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear. Então, vamos pelo mais fácil. Qual é o mais fácil? É lembrar que o quê? Que frequência é o inverso do período. E o contrário, que o período é o inverso da frequência. Então, o nosso período é 1 sobre o quê? 15 segundos. Letra A ou C. O período já está aqui. Quem é a velocidade angular? A velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, velocidade angular é 2π vezes a frequência, 15. A velocidade angular, então, é 30π radianos por segundo. Então, já temos o período, já temos a velocidade angular e a velocidade linear. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, a linear é igual a angular, que é 30π, vezes o raio. Ó, o raio está em centímetro, então é 0,08. 0,08. Velocidade, então, é igual 3 vezes 0,8π. Velocidade, 3 vezes 8, 24, 2,4. 2,4? Ah, tá em centímetros, hein, gente? Nem olhei. Se tá em centímetros, não precisa transformar, né? Tá em centímetros, vai ser como 3 vezes 8. 3 não. Vai ser 30 vezes 8, né? Isso dá 240π centímetros por segundo. Apagando, vai ficar. Nossa alternativa, então, é qual? Vamos C. lá. Oi. C? Ah, então vamos lá. Ele falou pela sequência. Velocidade angular, 30π radianes. 30π radianes. Período, 1 sobre 15. E, então, nossa alternativa, letra qual? Letra C. Pessoal, tá aí as 3 equações que vão ser mais usadas para esse assunto. Qual é? Essa ou essa, que é a mesma. Uma, velocidade angular e velocidade linear. E velocidade linear. Beleza? Me perguntaram aqui alguma coisa. Qual é a página? 234. Eu separei aqui, não me separei nas páginas. Tá lá no Classroom as questões separadas, tá? Copia aí e me fale.
Hoje essa internet tá lenta, viu? Posso ir para a próxima? Me avise aí, assim que Espera terminar de aí, tô copiar. terminando. Have you any dreams you'd like to sell? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad. Stillness of remembering what you had. Pode passar. Pode? Então, qual é a próxima aí? Vamos lá ver a próxima questão. Questão 3, né? Vamos ver essa aí. Um ponto material se desloca sobre um plano horizontal em trajetória circular de raio, tirando os dados, o raio de 5 metros. Em 10 segundos, o ponto material percorre, ó, variação de tempo. Eu não posso falar que isso é o período, porque período é o tempo necessário para ocorrer um ciclo. O ponto material percorre variação de espaço, 100 metros. A velocidade angular média, ele quer saber a velocidade angular média. Só para a gente chamar a atenção, velocidade angular é a variação angular dividida pela variação de tempo. O tempo eu já tenho, falta saber a variação angular. Gente, lembre que para transformar linear em angular, ou melhor, angular em linear, multiplica pelo raio. Para você não esquecer que você vai ter a grandeza, eu vou chamar assim, de GL, que é a grandeza linear, e GA, que é a grandeza angular. A relação é o raio, tá? Vai ser o raio. Então, se você tem uma grandeza angular, quer saber a linear, você multiplica pelo raio. Você tem uma linear, quer saber a angular, você divide pelo raio. Então, nós já temos aí, ó, a variação de espaço vai ser igual. Eu quero saber a variação de espaço, eu já tenho, né? Que é quanto a minha variação de espaço? 100. A variação angular, eu quero saber. Quem é o raio? 5. A variação angular, então, é 100 dividido por 5. A variação angular é igual a 20. Então, substituindo lá, vai ficar 20 dividido pelo tempo. 20 dividido pelo tempo, que é 10. Isso dá quanto? 2 radianos por segundo. Letra D. Na verdade, vocês têm que dar uma olhada na aula lá. Tá lá no Classroom, dê uma olhada nas aulas. São várias equaçõezinhas para esse movimento, para esse assunto. São algumas equaçõezinhas, né? Aqui é o que? Radiano.
É bom sempre fazer um resumo de equações, nesse caso, de movimento circular. Na hora que vocês terminarem de copiar, eu vou fazer um resumo de equações. Terminei, professor, de copiar. Posso ir aí, gente? Lá, eu vou fazer um resumo de equações. Então, dê uma olhada aí. Pode ir. Vamos lá. Pessoal, o assunto que nós estamos estudando se chama movimento circular uniforme. Ah, movimento uniforme eu sei, professor. Como é que eu sei? Velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Tá, isso eu sei. Só que aqui, quando se fala em tempo, eu falo de período. E o que é período? Período é o tempo necessário, né? É o tempo necessário para o quê? Para ocorrer um ciclo. O tempo necessário, o ΔT, para ocorrer um ciclo. Então, período é igual ao tempo. E o que é frequência? É o número de vezes que ocorre um determinado tempo. Que, relacionando um com o outro, frequência é o inverso do período. Então, período. Frequência é o inverso do período. Então, começa aqui. A ideia é dar uma volta, né? Ficou feio. A ideia é você dar uma volta. Se é uma volta, tem raio. Como que eu calculo esse espaço? Esse espaço é calculado por 2πr, que é o perímetro da circunferência. Então, eu já tenho velocidade linear. Velocidade linear. Eu vou separar por velocidade linear e angular. Quem é a velocidade linear? Velocidade é o espaço. 2πr dividido por quem? O tempo é período pelo período. Mas eu também tenho que velocidade linear é 2πr, o período é o inverso da frequência, ou o período é o inverso da frequência, então vezes a frequência. Eu não fiz nada, eu só substituí período por frequência. Isto é a velocidade, o que, gente? Linear com frequência e com período. Tá bom. Agora, quem é a velocidade angular? Vou pôr aqui. Velocidade. O quê? Angular. A velocidade angular é dada da mesma forma. Velocidade angular é a variação angular dividido pelo tempo. Só que essa variação angular aqui, ó, equivale a quanto?
Não é 360 graus? Só que nós não usamos 360 graus. Nós usamos 2π radianos. Então, a velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. E que também pode ser velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, aí, outra equaçãozinha de velocidade angular e velocidade linear, ou de angulares, né? E aí, eu tenho uma relação. Qual é a relação? Observe. Quem é a velocidade linear? A velocidade linear é 2π raio vezes a frequência. Quem é a velocidade angular? 2π vezes a frequência. Pessoal, se você observar, são ou não são iguais? São. Então, quem é a velocidade linear? É a velocidade angular vezes o raio. Velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Então, com essa relação aí, nós percebemos que o quê? Quem é o ΔS? Só para a gente fazer uma observação, outra observação. Quem é o nosso ΔS? ΔS é igual lá em cima, é quem? 2π vezes o raio. Quem é a variação angular? Não é igual a 2π? Não é isso? Variação angular é igual a 2π. Um não é o outro, ó, isso não são iguais? Então, eu tenho que a variação angular, ou variação linear, é a variação angular vezes o raio. Só de observar isso, eu tenho uma coisa. Qual é? Grandeza linear, angular e raio. Linear, angular e raio. Então, toda vez que tiver uma grandeza linear, quiser transformar em uma grandeza angular, ou vice-versa. Eu tenho uma grandeza angular e quero transformar em uma grandeza linear. Eu tenho uma grandeza linear e quero transformar em angular. Quem é o padrão? É o raio. Grandeza angular para linear, eu multiplico pelo raio. Linear para angular, divido por quem? Pelo raio. Beleza? Eu vou puxar isso aqui para vocês irem copiando. Eu vou puxar aqui para vocês irem copiando. Eu posso mandar esse resumo no Classroom. Mas você já tem isso aí, né? Então, essas são as equaçõezinhas. Eu vou deixar ela aqui, salvo, depois eu mando ela para o Classroom para a gente resolver. Viu? Eu vou deixar ela salva aqui para a gente ver o que nós vamos fazer aí. Tá certo? Então, aí são as equações, eu mando lá no Classroom. Então, vamos aí para a próxima questão. A questão 3, a questão 5. Nossa próxima questão. Vamos ver? As rodas de um automóvel com 60 centímetros de diâmetro, 60 centímetros. O que ele quer dizer com isso? Que o raio é a metade, então o raio é 30 centímetros.
executa 2.000 dividido por π rotações por minuto. Isso é frequência. 2.000 dividido por π rotações por minuto. A velocidade escalar desse automóvel, eu quero saber a velocidade escalar desse automóvel em quilômetros por hora. E aí, vamos ver lá a equação que cabe, a minha equação que me cabe melhor aí, né? Qual seria? Eu posso usar o seguinte: velocidade linear, vamos só lembrar, é 2π vezes o raio vezes a frequência. 2π o raio eu tenho, frequência eu tenho, só que estão em unidades diferentes. Então vamos com calma. Aqui eu vou ter que dividir por 60 para ficar, como vai ficar? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso de quem? Da segunda. Corto, corto. Isso vai ficar em que? Hertz. Já está em unidade. Aqui 0, é 30 centímetros, tem que andar 1, 2, 0,3 metros. Tudo transformado. Então vamos lá. 2π vezes o raio 0,3 vezes a frequência 200 dividido por π vezes 60. 6, né? Vamos lá. Π com π corta, esse corta com esse, 2 vezes 3, 6, corta. A velocidade linear ficou igual a quanto? 20. Uai, professor, não tem resposta. Tem sim, só que isso é 20 metros por segundo. Só para você chamar, para você não ter dúvida, é o seguinte: metros, hertz é inverso do segundo. Então a velocidade ficou metros por segundo. Só que ele quer em quilômetros por hora. Lembre que eu tenho que multiplicar isso por quanto? 3,6. 3,6, isso dá 72 quilômetros por hora. Letra D. Outra coisinha que eu preciso chamar a atenção, que é para vocês, rotações por minuto e hertz. O valor de transformação é 60. 1 minuto, segundos, né? Rotações por minuto é isso. Então, se tiver de rotações por minuto para hertz, divide por 60. Se tiver de hertz para rotação por minuto, multiplica por quanto? Por 60. Tá aí. Mais uma. Copiaram? Me avisam aí. Espera aí, pessoal. Uhul!
Acabei. Acabaram? Sim. Então vamos lá, tenta fazer a sétima. Sim. E para mim. Vamos aí, questão 7. Ela é tranquilona, vamos ver. 2 pontos A e B situados respectivamente. Então ele me fala que o raio de A. Raio não, né? Eu estou falando raio, mas vamos pôr assim. Distância de A 10 centímetros. Distância de B 20 centímetros. Do eixo de rotação. Epa, então, se é do eixo de rotação, isso é raio. Raio de A, raio de B. De um automóvel, do eixo de rotação da roda de um automóvel em movimento uniforme. É possível afirmar que... E aí? Galera, olha o que ele está querendo dizer. Que ele tem uma roda, ele tem um ponto, que é o eixo, e que o ponto A, nosso ponto A, está aqui a 10 centímetros, e o ponto B está aqui a 20 centímetros. Tá? 2 pontos A e B, a pergunta é essa. 2 pontos A e B, situados respectivamente a 10 e 20 centímetros do eixo de rotação da roda de um automóvel em movimento uniforme, é possível afirmar. Vamos pensar, o que eu posso afirmar? É o mesmo eixo. Se é o mesmo eixo, se é eixos, ó, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Mesmo eixo. As velocidades angulares de A e B são iguais. Vamos ver. O que mais que eu posso falar? O que é velocidade angular? Velocidade angular é 2π sobre o período de A, que é igual a 2π sobre o período de B. Corto, corto. Isso quer dizer que o período de A é igual ao período de B. Por consequência, a frequência de A é igual à frequência de B. Tá? Frequência de A, frequência de B. Quem é velocidade angular? Velocidade angular de A é... Quem é a velocidade angular de A? É a velocidade linear de A dividido pelo raio de A. Velocidade linear de B sobre o raio de B. Então, as opções que eu tenho. Vamos ler. É possível afirmar que o período de movimento de A é menor do que o de B. Os períodos são iguais. Falso. Isto é falso.
A frequência do movimento de A é maior que o de B. As frequências são iguais. Falso. A velocidade angular do movimento de B, ó, a velocidade angular do movimento de B é maior que o de A. São velocidades angulares iguais. Falso. Letra D. A velocidade angular de A e de B são iguais. Opa, letra B. Letra D, né? As velocidades angulares de A e de B são iguais. É só não esquecer, quando acoplado por eixo, ó, não esqueça disso. Quanto acoplado por eixo, as velocidades angulares são iguais. Beleza? Questão 7, letra D. Bem tranquilo aí. Essas equações, gente, nada mais, nada menos, são o quê? Das outras equações lá, tá? É a comparação das outras equações. Então, copia aí e me avisem. Terminei. Também terminei. Terminei. Fala direito. Ô, galera, Também terminei. vamos lá. Vamos lá? Posso ir para a próxima? Tenta vocês aí. Ô, pessoal, essa questão, deixa eu fazer outro resumo aqui, só para a gente não esquecer, para esse assunto. Então, é o seguinte, agora, o que nós estamos começando a estudar é a aplicação do movimento circular uniforme. Então, só para a gente lembrar, velocidade linear é igual a 2π vezes o raio dividido pelo período, que também pode ser 2π vezes o raio vezes a frequência. Isso é a velocidade linear. Velocidade angular é 2π dividido pelo período, que pode ser velocidade angular 2π vezes a frequência, tá? Essas nossas equações. E juntando as duas, velocidade linear é a angular sobre o raio. Então, tenho essas equações. E aí, ao aplicar, eu tenho uma transmissão que nós vamos fazer, que nós vamos aplicar em transmissão de movimento circular. Transmissão de movimento circular. Na primeira transmissão,
A primeira transmissão é por eixo. Por eixo. O que é a ideia de por eixo? Quer dizer que uma polia está em cima da outra. Ó, aqui, ó. Vou pôr aqui de outra cor. Eu vou pôr aqui de outra cor. Eu tenho aqui o quê? O meu eixo. O meu eixo. Eu tenho uma com RA de raio e a outra RB. O que eu tenho que levar em conta? Se é por eixo, as velocidades angulares de A e de B são iguais. As velocidades angulares de A e de B são iguais. Opa, quem é a velocidade angular de A? 2π vezes o período de A. Quem é a velocidade angular de B? 2π vezes o período de B. 2π com 2π corta. Em resumo, os períodos de A e de B são iguais. Que, por resumo, a frequência de A e a frequência de B também são iguais. Mas que é velocidade angular? Ó, velocidade angular aqui não é a velocidade linear dividida pelo raio? Então, juntando as duas, vai ficar assim. Velocidade linear de A sobre o raio de A é igual a velocidade linear de B sobre o raio de B. Então, na transmissão por eixo, as velocidades lineares são iguais, os períodos são iguais e as frequências são iguais. E a velocidade linear e o raio são diretamente proporcionais. Por eixo. E por corrente? Por corrente. Gente, quando eu falo por eixo, é o mesmo eixo. E por corrente? Quer dizer que eu tenho o seguinte. Eu tenho uma aqui e outra maior aqui, ó. Estão acoplados por corrente. Horrível o desenho, mas vocês estão entendendo. Aqui é o raio de A e aqui é o raio de B. Gente, se é por corrente, o que eu tenho? As velocidades lineares de A e de B iguais. Ó, velocidades lineares de A e de B iguais. Só para chamar a atenção, quem é velocidade linear? Velocidade linear é 2π vezes o raio de A sobre o período de A. É igual a 2π sobre o raio de B, período de B. 2π com 2π corta, fica raio dividido pelo período de A, é igual ao raio de B, período de B. Então, já muda, né? Quando se observar aqui, eu também tenho que o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Isso substitui o período. E o que acontece nos raios e tal? E quem é a velocidade linear de A? Velocidade linear de A é a velocidade angular de A vezes o raio de A. Isso igual a velocidade angular de B sobre o raio de B. Então, olha o que acontece, gente. Por corrente, as velocidades lineares são iguais. O raio e o período são diretamente proporcionais. O raio e a frequência são inversamente proporcionais. O raio e a velocidade angular são inversamente proporcionais. Outro montão de equação, né? Já temos aí algumas equações. E aí, vou salvar isso, que depois eu mando lá para vocês. Vamos ver o que aconteceu ali com a questão de número 8. A questão de número 8. Eu vou aproveitar ela aqui, eu não vou usar
Vamos ver. Duas polias de raio R1 e R2 estão ligadas entre si por uma correia. O raio sendo, ó, se é por correia corrente, tá? Eu vou travar aqui. Eu sei que é por corrente, então já estou sabendo que é por corrente. Então, o que eu tenho por corrente? A velocidade linear de A é igual a de B. Basta isso. O raio de 1 é igual a 4 vezes o raio de 2. Sabendo que a polia de raio 2 efetua, ó, raio 2, a frequência de 2 é igual a 60 rotações por minuto. Tá em rotações por minuto, dividido por 60, isso é igual a 1 Hz. 1 Hz. Só para a gente lembrar. A frequência da polia R1, ele quer saber a frequência de 1 em RPM, não precisa nem transformar, né? Então, gente, daqui você consegue visualizar a equação. Velocidade linear é igual a quem? Quem é a velocidade linear? É 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A. Quem é a velocidade linear de B? 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. 2π com 2π eu posso cortar. Então vamos lá, raio e frequência. Quanto é o raio de 1? O raio de 1, vou pôr assim, R1 vezes a frequência de 1 é igual a R2 vezes a frequência de 2. Quem é o raio 1? 4 vezes o R2. Quem é a frequência de 1 é o que eu quero saber. Quem é o raio de 2? Raio de 2. Quem é a frequência de 2? 60. Não vou usar 1, porque quer em rotações. Raio 2 com raio 2 corta. Frequência 1 é igual a 60 dividido por 4. Isso é igual a quanto? 15 rotações por minuto. Galera, precisa fazer isso tudo? Não. O que você precisava fazer? Por corrente, o que você sabe? Que raio e frequência são inversamente proporcionais. Então, se um raio é 4 ou até 1, a razão é 4. Se ele diminuiu, ou o raio aumenta, a frequência diminui. Quantas vezes? 4 vezes. Então, 60 dividido por 4, o próprio 15. Já matava a questão por aí. É muita equaçãozinha, mas é mais tranquilo. Copia aí. Assim que terminar, vocês me avisam.
Galera, reveja as questões que já foram resolvidas, tá? Todas essas questões aí, eu estou dando uma olhada aqui, já foram alguma vez bem resolvidas. Acesse lá o material, tá? Pra vocês verem essas questões aí. Nossa prova quinta-feira que vem. Sem ser amanhã, na próxima. Terminei, professor. Terminar? Professor, Oi. não é quarta. Hum? É na quarta. Eu não sei mais nada. Eu falei que era quarta, me falaram que era quinta, eu falei que era. Eu não sei mais Dia nada. 11 é quinta. Dia 11 é quinta. Não sei mais nada. Eu sei que é semana que vem. É fácil saber. Dia 11 é quinta-feira, eu tenho certeza. Vou matar a dúvida, né? Porque vai que ensino médio, dia 10/6, quarta-feira, Na física. quarta. Então a prova é quarta-feira, física, certo? Se vocês quiserem marcar um horário a semana que vem, eu não sei como ficou os horários da prova, de 10h50 às 11h50. Nossa aula acaba que horas? Então vocês vão ter aula ainda na quarta-feira, tá? Revisão disso aí. Beleza? Então vamos nessa aí. Estou apresentando o quê? Quase não tem nada aqui. Como é? Olha, eu perdi o negócio. Epa, eu já quero passar vocês para o primeiro ano, segundo ano, né? Não é assim, não. Tem que sofrer um pouquinho. Queijo, presunto. Então vamos lá, ó, galera. A questão 9. Ao contrário daquela, né? É o contrário. Ela é conectada por quem? Por eixo, né? É conectada por eixo. Então, eu reduzir mais um pouquinho para travar aqui. Vamos ver. Não sei se vocês conseguem enxergar aí direito, mas é porque eu travei ela. Vamos ver. A figura estão representadas duas polias A e B de raios RA menor que RB. Acopladas, olha a palavrinha-chave, eixo. Galerinha, o que você lembra quanto acoplado por eixo? Não esqueça, acoplado por eixo, as velocidades angulares são iguais. Se as velocidades angulares são iguais, o que lembramos? 2π vezes a frequência de A
é igual a 2π vezes a frequência de B. Isso é velocidade linear, corta. Isso quer dizer que as frequências são iguais. Por consequência, os períodos também são iguais. Frequências iguais, períodos iguais. O que mais que eu posso falar? Velocidade linear de A sobre o raio de A é igual a velocidade de B sobre o raio de B. Isto eu posso afirmar que a velocidade linear e o raio são diretamente proporcionais. Vamos ver. É correto afirmar: as velocidades angulares dos pontos periféricos das polias A e B são iguais a todos os pontos periféricos da polia B. As velocidades angulares de A e de B são iguais ou diferentes? Acabou. Matamos a questão. Letra A, acabou. Vamos embora. Tá aí para quê? Vamos ver as demais? As velocidades angulares dos pontos periféricos das polias A são maiores? Maior, gente, são iguais. Tá errado. Maiores, iguais nos pontos O. Velocidades lineares, letra A mesmo. Acabou aí a questão. Muito fácil esse assunto. Tem muitas equaçõezinhas, mas depois que você pega o jeito, fica fácil. Copiaram? Peraí, tô terminando. Terminei. Vamos aumentar o nível. Ó, a décima. Décima é massa. Vamos ver essa décima. Eu vou aumentar o nível. Eu vou travar aqui, mas... E aí nós vamos ver. Vamos ver. Gente, resumindo o problema dessas questões, é saber se é conectado por eixo, se é conectado por corrente, tá? Lembrando, quanto tiver encostada uma na outra, quanto uma estiver encostada uma na outra, se comporta como corrente, certo? Uma encostada do lado da outra se comporta como corrente. Então, vamos ver essa 10 aí. É bem provável que sua prova, a questão bem parecida com essa aí, com essa questão 10, tá? Vamos ver? Questão 10. Considere a figura 1. Tá lá a figura 1, ó, para vocês verem. Tenhamos um mecanismo de engrenagem de um motor de redução, que consiste de 4 polias dentadas A, B, C, D e E, de raios respectivamente RA, RB, RC, RD. O motor aciona a engrenagem A com a frequência F. Então, lá, vou colocar aqui a frequência do motor. Frequência F. Que gira a engrenagem B através do contato dos seus dentes. A engrenagem B e C são concêntricas, isso quer dizer o mesmo centro, e um de seus dentes. A engrenagem B e C concêntricas, uma acoplada à outra através de um eixo.
Finalmente, a engrenagem C é conectada com B, transmitida a ela uma rotação de frequência F'. Então, eu tenho uma frequência F' aqui. Observe a figura 2 mostrada no sistema. Sabendo-se que as engrenagens se movimentam sem escorregamento entre si e que, o dado RB é igual a RD, que é igual a 5RA, que é igual a 5RC. Galera, o jeito mais fácil de resolver isto é olhar polia por polia. Vamos primeiro. O motor, vou apagar. O motor está acoplado a por qual forma de acoplamento? Olhou, eixo. Vamos lá. A está acoplado com B. De que forma? Uma encostada na outra é a mesma coisa de corrente. B está acoplado a C. Por de que forma? Olhou lá, você vê claramente que é eixo. C está acoplada a quem? A D. Uma encostada na outra. Isso é por quem? Por corrente. Então é começar a fazer cálculo. Vou aumentar aqui. Nosso cálculo. Eu vou chamar aqui assim para ficar legal. Situação 1, situação 2, situação 3, situação 4. Tem pouco número, eu ponho mais número, né? Então, podia ser situação A, B, C, D, tudo bem? Mas vamos lá. Para 1. Eixo. Se é por eixo, eu tenho raio e frequência. Eixo, as frequências são iguais. Então, a frequência do motor é igual à frequência de A. E quem é a frequência do motor? Ele falou que a frequência do motor é F. Isso para 1. Para 2, por corrente. Tudo bem? Por corrente. Se é por corrente, a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Informações. Quem é a frequência de A? F. Quem é o raio de A? Não sei. O raio de A é 5 vezes o raio de A é o de B. Então, vou pôr o raio de A. Quem é a frequência de B? Não sei. Quem é o raio de B? 5 vezes o raio de B é 5 vezes o raio de A. Corto. Isso quer dizer que a frequência de B é F dividido por quanto? Por 5. Então, já sei que a frequência de B é F dividido por 5. Isso para 2. Vamos colocar aqui, eu vou aumentar mais ainda. Só para abrir aqui, eu vou aumentar nada, eu vou diminuir. B e C estão conectados, vamos pôr aqui, para 3. Para 3.
Gente, para 3, está conectado por eixo. Então, a frequência de B é igual à frequência de C. Então, a frequência de C é igual a F dividido por 5. E, por último, para 4, estão conectados por quem? Estão conectados por corrente. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou pôr isso aqui embaixo. Então, eu tenho aqui que FB é F dividido por 5. Só para aproveitar espaço. Então, para 4. Então, a frequência de quem? De C vezes o raio de C igual a frequência de quem? De D vezes o raio de D. Com calma. Frequência de C é F dividido por 5. Raio de C, não sei. Frequência de D, que eu quero saber. O raio de D. O raio de D é igual a 5 vezes o raio de C. Então, 5 vezes o raio de C. Ficou apertado aqui, ó. Ficou como aqui? F dividido por 5 vezes o raio de C é igual a raio de D vezes 5 vezes o raio de C. Raio de C corta. A frequência de D, então, é F dividido por 5 vezes 5. Frequência de D é F dividido por quanto? Por 25. Letra qual aí? Que ficou apertadinho aqui. Não dá para ver, mas a resposta é essa aí, certo? É trabalhoso? É. Mas não precisava fazer nada disso. Copia que eu vou explicar de novo. Vou aumentar para ficar vendo aí, para vocês verem melhor. Na verdade, gente, já caiu uma questão dessa no Enem, e eu já até mostrei para vocês. Você não precisava saber muita coisa, não. Era fácil de fazer. Por eixo, mesma frequência. Por corrente, a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Se o raio aumentou 5, quer dizer que a frequência caiu 5 vezes. F dividido por 5. Por eixo, frequências iguais, o raio depois aumentou 5 vezes. Então, vai cair 5 de novo. Se já caiu 5, vai cair 5, 5 vezes 5, 25. Então, ele vai cair 25 vezes. Mata a questão só por teoria, não precisava nada disso aí. É essas coisas que vocês têm que pensar lá a nível de Enem. E aí? É muita coisinha. Tchau. Copiar? Terminando, calma. Eu quero resolver umas pesadas aí. Essas são tranquilas. Essas aí não chega nem... Terminei, professor.
Terminado? Então, hoje, nossa aula, basicamente, revisamos movimento circular uniforme. Veja as questões lá, já tem muitas questões resolvidas. Eu vou colocar essa aula lá também, viu? Não deixa de assistir, não. Eu gosto das aprofundando. Posso? Nossa, na Sky tá passando um filme novinho. Eu quase nunca assisti esse filme. Homens de Preto. O que vocês acham? Novinho. MIB 1. É top. Ah, esse filme é bom, velho. Pessoal, eu nunca assisti, Nunca assistiu, não? mas Esse parece filme. ser bom. Um pouco antigo. Pô, ele tinha 80, não sei nem de quando que é. Deixa eu ver aqui quando é. Essa porra. Informações. Não, é Homens de Preto 2002. Ah, o 2 esse daí, é? É o 2. Então é na época que eu nasci. 2002 ele. O filme é de 2002. Novinho o filme. Era Mais bom, velho viu? que eu. Naquele tempo assistir. É, Os efeitos pareciam bom. Hoje, hoje é horrível os efeitos. Vamos lá. Galerinha, então, nossa revisão, praticando aprendizado, já foi. Agora vamos pegar as miozinhas de todas, que é mergulhando fundo. Não. Ô, professor, dá uma pausa, por favor. Dá uma já tá pausa. acabando a aula, professor. Eu não tô com... vai acabar 10h50, não? É 10h40. 10h40. Então, vocês que 13 sabem, gente. minutos. Eu já revisei. Vocês não querem que revise nenhuma dessas aí, não? Eu não tenho problema, não. Vocês sabem disso. Não sou eu que vou fazer prova, não. Mas Eu vamos quero que você duas. explique de novo aquela outra questão. Qual? Essa que você acabou de responder, porque eu não entendi nada. Não entendeu nada? Ok. Tá, deixa eu ver se tem uma parecida aqui. Tem. Vou fazer a 10ª, que é parecida. Aí você tem lá, depois você vê o vídeo. Pode ser? E aí? Pode ser ou não? Pode. Ou a gente vê de outra forma? Questão 10. Gente, o que vocês devem fazer para estudar para a prova, que agora está muito mais fácil? Você tem lá no Classroom todo o material, todas as questões resolvidas e tudo. Reveja. E a nossa revisão aí são questões, são mais questões, tá? Questões diferentes que eu não resolvi. Se você perceber, lá nas aulas eu resolvi os... Qual? Não foi nem praticando aprendizado, nem aprofundando conhecimento, ou habilidades. E aqui eu estou resolvendo essas, tá? Deixa eu Professor, mostrar. quais são os capítulos? Os capítulos são o nó, calma aí, fiquei em dúvida. Muita calma nessa hora. Está escrito lá no Classroom, porque eu estou com tanta coisa aberta aqui que eu não estou com isso aberto. Está lá no Classroom. E eu enviei no grupo. Dá para ver aqui, rapidão. Serão... Só para não esquecer. Módulo 8, módulo 9 e o módulo 11. 8, 9 e 11. Ok. Ok? Então vamos ver isso aí, ó. Deixa eu fazer essa aqui, que é muito parecida com aquela. Vamos tirar a dúvida geral agora. Pessoal, a primeira coisa que você vai ter que ver, como é que está conectado, tá? Eu vou dar nome aqui. Eu nem li a questão. Eu vou chamar essa de A, essa de B e essa de C.
Estão vendo aí? A, B e C. Vou pôr de outra cor, porque não dá para ver direito esse laranja. Vamos pôr de preto. Esta é a A, esta é a B e esta é a C. Eu nem sei o que ele está perguntando. Eu só estou analisando. Olha A com B. É a primeira coisa que você vai ter que fazer. É olhar A com B. A e B estão encostadas, uma na outra. Se A e B estão encostadas uma na outra, isso é a mesma coisa se fosse por corrente. Certo? B e C também estão encostadas uma na outra. Isto é uma transmissão se fosse por quem, gente? Por corrente. Ok? Não sei o que ele está falando, mas vamos ver. Questão 10. A figura abaixo representa 3 engrenagens acopladas, com os raios RA 10 centímetros, RB 20 centímetros e RC 30 centímetros. Ele já me deu o raio, já facilita algumas coisas aí. Um motor acionado numa engrenagem maior, oferecendo a uma velocidade, a maior é C, então a velocidade angular de C é 0,12 radianos por segundo. 0,12 radianos por segundo. Determine a velocidade angular da menor. Então, ele quer saber a velocidade angular de A. Certo? Ele quer saber a velocidade angular de A. Então, nós vamos começar pelo contrário, de C para B, que é por corrente. Lembrar, se é por corrente, as velocidades, só para lembrar, a velocidade linear de B, porque eu não estou querendo estudar a fórmula, a velocidade linear de B é igual a de C. Por correntes, velocidades lineares iguais. Quem é a velocidade linear de B? É a angular de B vezes o raio de B. Quem é a velocidade angular de C? Linear de C é a angular de C vezes o raio de C. Já comecei. Velocidade angular de B eu não tenho. Quem é o raio de B? 20. Velocidade angular de C eu tenho, 0,12. Quem é o raio de C? 30. Simplifica. Velocidade angular de B é 0,12 vezes 3 dividido por 2. Deixa assim. Fazer conta não. Ó, de B foi para C. Agora de B vai para A. Então, velocidade linear de B é igual à velocidade linear de A. Velocidade angular de B vezes o raio de B é igual à velocidade angular de A vezes o raio de A. Quem é a velocidade angular de B? Já tenho. 0, vamos diminuir aqui. 0,12 vezes 3 dividido por 2. Vezes o raio de B. 20. É igual a velocidade angular de A vezes o raio de A. 10. Esse corta com esse. Esse 2 corta com esse. Chego à seguinte conclusão. Velocidade angular de A é 3, isso é 0,36 radianos por segundo. Entenderam? Aonde está o segredo? Saber se é por corrente ou por eixo. Por corrente ou eixo.
Então, o que vocês devem fazer para estudar aí para nossa avaliação? Tá tudo gravado, tudo guardado. Olhe lá os assuntos, são só 3 capítulos. Se você tem prova aí, nós vamos revisar amanhã o capítulo, hoje foi o 8, amanhã nós vamos revisar o capítulo 9 e na próxima semana o capítulo 11. Então, resolva as questões, reveja as questões, não só copie, tente fazer. A pessoa está chegando agora, é foda, né? No final da aula, não vou aceitar, não. Beleza, dê uma olhada lá. Copie as questões, não deixa de resolver o formulário, certo? Não deixe de resolver o formulário para nossas presenças aí. Quem está esquecendo está tomando falta. E qualquer dúvida lá no grupo do WhatsApp, pode mandar lá, tá certo? Copia aí. Alguma dúvida nessa? E vou colocar lá, eu vou colocar essa aula lá e vou colocar tanto essa aula quanto os dados nossos arquivos nós escrevemos lá, viu? Pessoal, então valeu. Até. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Valeu! Até!